Aqui em Mateus, no capítulo 25, nós chegamos ao final da parábola das virgens, que tomou duas partes para nós. Hoje nós vamos começar a parábola dos talentos, que é o apocalipse daqueles que decidem viver para melhorar o mundo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que a gente verá amanhã, sexta-feira, o apocalipse daqueles que decidem existir se omitindo de qualquer compromisso transformador na vida. Jesus ensina esses dois princípios nesta parábola, que começa evocando como nós terminamos no dia de ontem, que foi lendo o verso 13. Vigiai, pois. É outra vez esse evocativo contextual. Por causa de tudo que eu falei dessas virgens nécias e prudentes, e mostrando que até as prudentes dormem, as nécias, então, dormem sem recurso próprio. Por isso, ficam do outro lado da porta que se fecha na vida. E mesmo os prudentes sentem sono e cansam. De modo que o apelo de Jesus é pela vigilância. É por manter os olhos abertos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, nem os anjos, nem o filho. Teu pastor é que não sabe. Teu profeta, tua profetisa é que não sabe. Os teus visionários, tuas Helen Whites é que não sabem. Fiquem quietos e prestem atenção e vivam com o coração quebrantado, atento, e sejam servos bons, generosos e misericordiosos, porque a demora vai ser grande. E eu venho dando ênfase, mostrando a vocês como em todas essas parábolas que Jesus ensinou antes do sermão escatológico do Monte das Oliveiras, do chamado Pequeno Apocalipse, e depois, como a gente está vindo aqui vendo desde a parábola da figueira e a necessidade da vigilância, a parábola das virgens e a necessidade da prudência e do autorresguardamento, e hoje aqui a parábola dos talentos. Vigiai, pois, por causa de tudo que eu falei até aqui, porque não sabeis o dia e a hora. Já que você não sabe, vigie. Preste atenção. Viva com a humildade de quem não sabe. E, portanto, vive preparado para tudo e para qualquer coisa. O ensino de Jesus aqui, em todos esses elementos metafóricos, parabólicos, arquetípicos, ilustrativos, relacionados à sua segunda vinda, incidem sempre na mesma coisa. Já que vocês não sabem, vivam com a humildade de quem não sabe, com o coração quebrantado, atento, vigilante, de dia e de noite, como bons pais de família, que porque não sabem, a hora em que o ladrão virá, mantém as portas fechadas e os olhos atentos e os ouvidos vigilantes, porque os dias são maus. Isso eu repeti diversas vezes. E aí, no verso 14, desse capítulo 25 de Mateus, Jesus prossegue dizendo, pois, o que outra vez conecta, liga, o que ele acabou de dizer, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem. Ilustrando, ele está com esse pois, ele está dizendo, para vocês entenderem ainda melhor o que eu estou dizendo, eu vou lhes dar uma ilustração. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, olha outra vez a ideia de ausência, de lapso, de gap, de interregno, de espaçamento histórico, de demora, de sensação de abandono de Deus, de que ele não voltou para os seus, de que ele não voltou para cuidar do que é dele, e que ele abandonou a terceiros o seu nome, a sua reputação, o seu caráter, a sua representação. E praticamente quase todos os que se tornaram os arrendatários, os representantes, os gerentes, os gestores, os encabeçadores, os que dão face a esse empreendimento do reino de Deus, do reino dos céus,
no mundo que tornam, com o passar do tempo, de acordo com as ilustrações, parábolas e demonstrações figuradas de Jesus, pessoas que vão se sentindo proprietárias do que é de Deus. Que dizem, ele demora, então é nosso. Vai ver que ele disse que era dele, mas já faz tanto tempo que ele não está nem aí. Pela ausência, aparentemente, ele está falando do seu descaso para com essas coisas todas. Então, ele nos deu o nome dele, ele nos deu autoridade, ele nos deixou nos apresentarmos como arrendatários do campo, ou da vinha, ou da fazenda, ou do negócio, ou seja lá do que seja, mas as caras que estão aqui no mundo são as nossas, então nós vamos usar isso para o nosso benefício, como a gente viu diversas vezes, que é a tentação maior que esse intervalamento entre a ida de Jesus aos céus e a sua segunda vinda causaria como causou na vida de praticamente todos os seus discípulos, a ponto de Jesus dizer que se aqueles tempos, aqueles dias não fossem ainda abreviados, ia chegar um ponto em que a desesperança iria engolir todo mundo iria ser tragado no pântano da desesperança por essa areia movediça do cansaço, dessa espera e das vozes de tentação que vem ao coração dizendo, será que ele vem? Será que ele volta? Acho que não volta não, ele não está nem aí. Aí o teu pastor pensa nisso logo, o sacerdote, outros que acham que também representam essa voz de Deus no mundo, que são medianeiros, médiuns dessa palavra, ou profetas dessa palavra, assumem esse engano, essa miragem, essa tentação, que apenas denota a tendência de maldade já presente e latente nos corações deles, e com a demora e com a espera de outros, que se acumula com a espera geracional de décadas e décadas, de séculos e de séculos, quanto mais o tempo passa, mais cínicas as pessoas vão se tornando. Quanto menos intervenção divina elas veem, quanto menos sinais de que Deus está presente ou esteja presente elas percebem ou percebam, piores elas se tornam na sua arrogante manifestação de proprietários do reino de Deus, é o que Jesus diz, que seria a grande tentação de apostasia nesse intervalamento. Não é possível que você não tenha entendido o que eu já disse tão repetidamente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, outra vez a ênfase é no gap, é na ausência. É nesse tempo em que os discípulos ficaram aqui sozinhos. Ele os levou para o Monte das Oliveiras, e o texto de Lucas, tanto quanto o texto de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, ambos os textos, que são quase uma sequência nesse particular, da ida de Jesus aos céus, nos dizem praticamente a mesma coisa, praticamente com as mesmas palavras. Estando eles com os olhos fitos dos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do mesmo modo como viste subir. E aí, isso faz 2000 anos, e a própria recomendação de Jesus é, não deixem de olhar para os céus, porque a vossa redenção virá dos céus, não do deserto, não do interior da casa, não de uma seita escondida, não de uma revelação cabalística da Galileia, não de nenhuma dessas coisas, virá do alto e todo olho verá. Será global e inevitável e inequivocamente demonstrado. Essa manifestação é para todos perceberem. Ninguém vai poder dizer, eu não vi, eu não ouvi, eu não sabia. Como foi da primeira vez, dessa outra agora todo olho verá, todo mundo saberá. Pois será como um homem que volta, depois de uma grande ausência. Então você que estava ficando desanimado, como tantas centenas e milhares de pessoas no curso
desse meio século pregando o evangelho, me perguntam: escuta, você não acha que Jesus está demorando demais? E eu digo: mas você nunca leu que ele disse que iria demorar muito? É que as pessoas passam por isso aqui, ou não passam, ou nem visitam, ou não sabem. Tudo que elas sabem é o que outros dizem, é tudo uma grande orelhada, quase ninguém cava para pegar, para tomar posse, para entender, para dizer é meu, e eu vou aprender a andar por mim mesmo. Estai, pois, apercebidos por vós mesmos, como a gente viu aqui no Sermão Escatológico na versão de Lucas. Por vós mesmos, sem precisar de ninguém. Saibam vocês, para vocês e por vocês. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, ausentando-se da história, ausentando-se dessa dimensão, não sendo mais visível historicamente falando, aos sentidos dos demais, chamou os seus servos, antes de se ausentar, os reuniu e lhes confiou os seus bens. Quais são os seus bens? Não são ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem casas, nem fazendas, nem tesouros, nem dracmas, nem dinheiros diversos e variados, de espécies diferentes. Não são castelos, não são glebas, não são campos, não são latifúndios, não. Você já aprendeu comigo aqui nessa sequência de Mateus qual é o sustento, que bens são esses que ele confiou aos seus servos. Os que são seus servos sabem a natureza dos bens que lhes foram confiados. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, toda sorte de bens, toda sorte de dons, toda sorte de benefícios espirituais em Cristo Jesus nos foram dados e confiados para que a gente abra o depósito dessa graça e compartilhe com o mundo, começando de dentro da nossa casa. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Vai estendendo isso aonde quer que haja pessoas no âmbito do nosso alcance, a ponto de nos desenvolvermos de tal sorte, de tal forma, que Jesus diga até vocês irem aos confins do mundo e da terra, pregando e anunciando e vivendo e encarnando e demonstrando e boa-novizando a sociedade, com o sal do gosto do Evangelho, com a luz da lucidez do Evangelho, com a sabedoria que evita ódios e guerras e mortes e destruição, e embates e choques e pautas reacionárias e provocativas e odientas e odiosas, segundo o Evangelho ensina. Esse é o Evangelho, essa é a sua pregação, e é isso que Jesus espera dos seus servos, aos quais ele lhes confiou os seus bens. E os bens são esses tesouros imponderáveis, incalculáveis, não quantificáveis, apenas qualificáveis com as qualificações da eternidade. Porque o tesouro é esse, é feito de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele dá a nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não nos dá primeiro a nós para que nós compartilhemos com todos, como diz Paulo, essa paz que excede a todo entendimento, e que Paulo diz: eu quero que todos vós experimenteis. Esse é o sustento. Ele diz a Timóteo: serve o povo com o bom sustento, com o bom depósito do Evangelho, como Jesus disse, que todo mestre versado no reino de Deus é daquele tipo que abre o seu tesouro e tira de lá coisas novas e coisas antigas, coisas novas e coisas antigas. O antigo para dar fundamentação de consciência sobre a imutabilidade de princípios que não serão jamais alterados. As coisas antigas carregam essa finalidade, e as coisas novas são aquelas que são coerentes com as antigas, mas mantêm o mesmo alinhamento e trazem validações coerentes com o que é imutável e que fortalece, alegra, enche de poder, de exultação no Espírito Santo e de gozo espiritual, para que contra tudo e contra todos a gente aprenda a existir, a viver com inabalabilidade de fé.
Esse é o tesouro. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas sem paz, tendo que se drogar para dormir, se drogar para acordar. Você pode ter todo o poder do mundo, mas viver uma vida infernosa, um verdadeiro inferno, cheio de poder. São coisas que o diabo gosta e deseja te oferecer, mas são coisas que eu, em Cristo, não quero para mim. Eu sou da paz, eu quero paz. Eu não tenho medo de nenhum enfrentamento quando a pauta é do Evangelho e quando se trata da defesa do Evangelho no mundo, não de morais, mas de princípios do significado do mandamento que Jesus deu. E ele não nos deu 10 mandamentos, ele disse: um mandamento eu vos deixo. Um. Basta um. Se vocês obedecerem um, vocês estão cumprindo tudo. O que os profetas falaram já está aí, nesse combo. As revelações que vocês encontrariam nos salmos já está aí nesse combo. Qualquer palavra dos apóstolos já está aí nesse combo. O próprio evangelho todo está aí nesse combo. O mandamento é um só, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, e me entreguei, e dei minha vida, e renunciei, me sacrifiquei, e amei até o fim, e não desisti, e lutei contra o mal com o bem, e enfrentei o ódio com amor, e enfrentei a beligerância com a paz. Esse é o meu mandamento, esse é o meu ensino. É isso que vocês têm que aprender se vocês não quiserem acelerar o fim do mundo. Se vocês quiserem trabalhar para estancarem o crescimento da calamidade, especialmente nesse tempo de ausência, no hiato, quando o dono se ausentou, quando o rei ficou distante, e quando o tempo passou, e houve a grande tentação, como tem havido, de que aqueles que um dia começaram bons acabem terminando maus. Ou que aqueles que começaram bem e cheios de esperança com o passar do tempo caiam em melancolia, desesperançada, triste, infeliz, sem vigor para continuar. E aí cumpre-se o que Paulo tragicamente diz que cumprir-se-ia. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele afirma que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao horizonte imediato de coisas desta vida, se é só isso que a gente tem entre o berço e a sepultura, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Pois haverá circunstância para isso. Porque ele, o Filho do Homem, que nos ensinou tudo isso, vai se ausentar. Vai ficar esse buraco na história. E vocês vão ter que aprender a ser fiéis dentro do abismo, de dentro do vazio, do buraco da história. E ele, todavia, chama os seus servos e lhes confia. É uma palavra muito forte. Se eu me sei como servo de Cristo Jesus, e eu me sei como servo de Cristo Jesus, eu me sei. Eu também sei que ele me confiou certas coisas. E eu tenho que ser digno de confiança em relação a tudo o que ele me deu como dom, como talento, como graça, como entendimento, como compreensão, como recurso, como capacitação, como competência, como potência. Eu recebi muitas coisas que me foram confiadas. Recebi muita luz que nem todo mundo recebeu, e eu preciso ser completamente honesto com o que me foi dado e viver para dignificar a graça de Deus derramada sobre mim gratuitamente em Cristo Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu sei que me foram confiados bens espirituais incomparáveis, indizíveis, por isso eu não estou aqui para mexer no preço,
Não estou para baratear, não estou para encarecer, não estou para diminuir, não estou para acrescentar, não estou aqui para mexer em nada. O que ele me deu é dele. Eu sou apenas um servo a quem ele confiou graças, capacidades, e você também. Cada um de nós recebeu alguma coisa, uns receberam mais, outros menos, outros bem menos, mas cada um recebeu coerentemente algo.